Salve pessoal, eu sou... Mas, afinal, o que é uma equação diferencial ordinária? Em uma equação, a relação entre uma função, a derivada e a variável, chamamos de EDO. Uma função podemos denotar por f de x ou y. A derivada nós podemos denotar por f' de x, y' dy dx, certo? E a variável por x. Se temos um exemplo aqui e queremos achar a maior ordem dessa equação diferencial ordinária, então a maior ordem sempre vai ser o elemento com o maior expoente dentro da derivada, da diferenciação. No caso aqui é a terceira derivada aqui, certo? Porém, o grau da equação, o maior grau, nós temos que pegar a maior ordem e verificar qual é o expoente, no caso. Aqui verificamos que a ordem é 1. Então, o maior grau da equação vai ser 2, porque a ordem é 3, certo? Então, a definição de grau será a maior ordem do expoente, certo? Vamos então a um exemplo. Temos a função aqui, x igual a y' dy. Então, nós podemos reescrever como x dy sobre dx. Ao invés de y', colocamos dy sobre dx igual a y, certo? Então, podemos passar para o outro lado esse dx, multiplicando, certo? Então, nós vamos ter x dy, que multiplica y dx, certo? Podemos, então, passar o y, isolar o y com dy e o x com dx, passando y para esse lado e o x para esse lado, certo? Então, ficamos com dy sobre y e dx sobre x. E então, nós podemos integrar dy sobre y é igual à integral de dx sobre x. Para isso, então, nós sabemos que a integral de dy sobre y é ln dy mais a constante. Chamaremos de constante 1. E a integral de dx sobre x é ln dx mais a constante 2. Então, podemos isolar o ln dy e colocar ln dx, que tinha mais a constante 2, né? E essa constante 1 passa para o outro lado, subtraindo. Mas uma constante menos uma constante continua sendo uma constante. Então, podemos reescrever como C3, certo? ln dy é igual a ln dx mais ln mais a constante 3. Porém, sabemos que se isolarmos o y, nós vamos ter, passando para o outro lado, a propriedade de que o ln vira o expoente de tudo isso que está do outro lado, certo? A lei do ln e dos expoentes. Se você não souber o que eu fiz aqui, eu sugiro que você revise esse conceito. Então, nós temos um exponencial de ln dx mais C3, certo? Que é tudo isso que está aqui. Esse ln passou para o outro lado. Podemos dividir, se temos um expoente somando, certo? Nós podemos dividir
a base em duas bases, no caso, se multiplicando, certo? Então podemos ficar com e elevado a ln de x mais o vezes o e elevado a c3, que seria o mais c3, ok? Então, nós podemos perceber que o e elevado a ln de x são propriedades inversas, o ln e o e. Então, nós podemos simplificar e sempre vai nos restar o argumento do ln, certo? Então, nós ficamos com x, que multiplica e elevado a constante 3, certo? Porém, a gente sabe que um número elevado a uma constante continua sendo um número. Então, nós temos x vezes uma constante, certo? Y igual a x vezes uma constante. E esse seria o resultado. Porém, nós vamos retirar a prova real para ver se realmente esta é a resposta. Então, nós podemos verificar que y, então, é igual a cx, a constante vezes o x, certo? Certo. Podemos verificar, então, que se nós temos um y igual a c de x, então a derivada de c de x vai ser o c, certo? E se substituirmos lá no início da questão, nós podemos perceber que se substituir o y', então nós vamos ter x dc é igual ao que achamos que era c dx, o que é o mesmo, certo? Essa seria a resposta e seria a aula de hoje. Até a próxima aula e tchau, tchau!